Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Segurança pública, um dos temas mais abordados e debatidos na sociedade. E para saber quais as principais demandas da população, foram criados os chamados Conselhos Comunitários de Segurança. É o espaço para ouvir as reclamações e tentar colocar em prática as sugestões. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o subsecretário dos Conselhos Comunitários de Segurança, Coronel Paulo André. Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, Renata, por esse espaço, por essa oportunidade de podermos falar de uma ferramenta tão importante como é o Conselho Comunitário de Segurança a toda a população do Distrito Federal. Eu acredito que vai até além, né? Deve ir ao entorno aí ao Brasil inteiro, quiçá ao mundo. Sim, é extremamente importante e é interessante porque, embora esses conselhos já existam há algum tempo, acho que agora eles talvez estão tendo mais visibilidade, né? E a população entendendo a importância desses conselhos. Então, eu vou começar te perguntando, como é que funcionam esses conselhos comunitários de segurança? Os Conselhos Comunitários de Segurança, é interessante a gente trazer a lume aqui, que são entidades comunitárias de caráter consultivo e deliberativo, sem fins lucrativos, de cooperação voluntária com a política de segurança do Distrito Federal. Com o fim de quê? De fazer a interação entre Estado e comunidade, entre comunidade e gestores públicos dos órgãos vinculados à segurança pública e órgãos afins, como SEB, Novacap, SLU, que de uma forma direta ou indireta tem a ver também com segurança. Certamente. Até porque a temática de segurança ela é bem ampla, né? É verdade. A segurança passa por educação, por saúde, por trabalho. E como é que funcionam essas reuniões? As reuniões elas ocorrem mensalmente em cada região administrativa, dentro dos seus respectivos conselhos. Hoje nós temos 42 conselhos comunitários de segurança, sendo 36 urbanos e 6 rurais, com a perspectiva de criarmos mais 2 urbanos e mais 4 rurais. E essas reuniões, que são mensais, tragam no imaginário um ambiente, uma escola, uma igreja, uma administração regional, um quartel da Polícia Militar, do Bombeiro, enfim. Um ambiente onde a gente coloca ali 3 atores que são peças fundamentais nesse ambiente do Conselho Comunitário de Segurança. Quais sejam? Você tem a diretoria do CONSEG, que é composta por 5 membros, membros estes que pertencem àquela própria comunidade, àquela própria sociedade, que são eleitos pela própria comunidade. Daí nós temos a legitimidade desses conselhos. Você tem como outro ator os gestores públicos com poder de decisão. Então, ali nós temos, participando dessas reuniões, o comandante do batalhão da Polícia Militar, o chefe da delegacia, o delegado-chefe, na verdade, né? O comandante do Bombeiro, representante do DETRAN, DR. Administrador. Administrador regional, é a peça fundamental nesse processo. E nós temos um terceiro ator, que, na verdade, é o mais importante deles, que é a comunidade. Qualquer pessoa pode participar dessas reuniões do Conselho, isso é muito importante também, né? Qualquer pessoa pode participar e é super bem-vinda nessa corrente colaborativa do bem. Essa corrente onde a gente está unindo Estado e comunidade em prol de um bem comum, que é a segurança pública, que é a sensação de segurança, que é a qualidade de vida. E é bom ressaltar que todos ganham nesse ambiente. Com certeza. Todos ganham. A comunidade ganha por quê? Porque ela tem a oportunidade de levar a demanda diretamente a um gestor público com poder de decisão, que pode dar celeridade a esse processo. Então, você imagina, eu estou ali de frente com o comandante da Polícia Militar, eu levo uma demanda, ele de imediato, inclusive no momento da reunião, ele pode dar vazão, ele pode dar uma solução prática ali, dependendo da complexidade dessa demanda. Então, a gente evita o que? A burocracia do Estado. Essa burocracia que tanto traz a morosidade e traz, inclusive, a questão de descrédito quanto ao serviço prestado pelo Estado. Então, é um privilégio para essa comunidade. Mas também é um privilégio para o Estado, para esses gestores, em razão de quê? Da possibilidade de eles receberem informações muito mais do que qualificadas, informações privilegiadas, porque são pessoas, são liderança ali que levam demandas porque elas vivem aquilo no dia a dia, elas sofrem aquilo no dia a dia, elas sabem onde o calo aperta, aperta realmente. Então, nós temos ali um ganho mútuo. E sem falar que nós, em cima do programa Segurança Integral, que preza pela integração e pela integralidade, nós temos ali um momento único, mensal, onde estão todos os órgãos reunidos e trabalhando em conjunto e de forma harmônica. Então, ali surge a necessidade de quê? De que haja a cooperação mútua entre eles. Eu te cito um exemplo aqui, uma demanda distribuidora de bebida com tráfico de droga, onde tem um trânsito desordenado. É uma demanda que parece simples, que a gente imagina que seja só um órgão responsável.
Mas quando a gente for falar do alvará, a gente vai falar da administração regional. Quando a gente for falar da questão do barulho, da perturbação do sossego, a gente vai estar trabalhando com o IBRAM, da documentação vai estar trabalhando com o DF Legal, da ordem pública, Polícia Militar, né? Tráfico de droga, Polícia Civil, e no final das contas é o governador que tem que definir também, né? Sim, sim. Então, é um ambiente em que a gente trabalha e fomenta essa união de esforços em prol do bem comum. E é uma coisa que o nosso secretário de Segurança Pública, Sandra Velar, ele sempre fomenta, ele sempre gosta de asseverar. O servidor público, o gestor que vai ali, ele ganha 2 vezes. Por quê? Porque além dele, porque ele está ganhando para isso, ele recebe um salário para isso, só que ele ganha mais, porque ele também é comunidade. Então, todo o benefício que for levado ali, toda a vazão de demanda, toda a devolutiva, vai recair sobre ele também, sobre a família dele. É verdade. Porque ele vive nesse ambiente, ele não é um extraterrestre, né? Com certeza. Então, assim, eu fiz questão de te trazer aqui exatamente para que as pessoas possam compreender e entender como é que funciona. Porque a gente reclama muito e ok reclamar também, né? Sim. Mas é importante as pessoas que estão aí na cidade saberem que existe um conselho de segurança, né, formado pela sociedade e é aberto para que as pessoas possam participar e levar sugestões. Porque muitas vezes a gente fica no nosso comodismo, isso aqui está errado, e tem muita coisa errada, a gente sabe. Mas a partir do momento em que a gente se coloca também como personagem principal, e é o que o Conselho faz, né? É ouvir a principal demanda da população e ninguém melhor do que a população para saber aonde está sem luz, né? Onde as mulheres descem no ponto de ônibus e têm que enfrentar um grande espaço aí andando, sem iluminação pública. Então, ou seja, é extremamente importante, você que está aí nos ouvindo e nos vendo, saber que existe um conselho de segurança pública e onde que as pessoas podem ter mais informações sobre esse conselho de segurança pública da sua cidade. O Conselho de Comunitário de Segurança Pública, para que se tenha ciência sobre as reuniões mensais de cada cidade, as pessoas podem acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, Perfeito. Que tem uma página específica somente para os consegues. Então, lá nós disponibilizamos o cronograma semanal das reuniões de cada região administrativa. Além disso, lá também constam os telefones dos presidentes de cada conseg. Tá. Então, a pessoa pode fazer contato com o presidente do conseg da sua região administrativa e pode também angariar informações a respeito das reuniões e de outros atos. O conseg não é só reunião ordinária, não. O conseg também trabalha com movimento social, trabalha com ações sociais, trabalha com palestras, até workshop, trabalha com diversos outros movimentos que trazem a segurança primária à comunidade. Além disso, agora nós temos uma inovação que é o perfil do Instagram de cada conseg. Então, é conseg.a região administrativa. Legal. Exemplo, conseg.águas claras, conseg.guará, conseg.brasília. E lá ela vai ter informações sobre reuniões, sobre as demandas apresentadas e, principal, ela vai ter informações sobre as devolutivas. Que foram... Então, os presidentes, os diretores, eles estão trabalhando de forma fantástica esse material. Então, eles fazem uma demanda num dia e, de repente, a SEB está no outro dia lá, fazendo o trabalho, executando o trabalho. Eles lançam isso no Instagram e isso traz o quê? Credibilidade às reuniões e fortalece também os órgãos que estão realmente interagindo e que estão atendendo às demandas recolhidas junto às reuniões ordinárias dos consegues. Perfeito. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com um Band Entrevista, hoje falando sobre segurança pública. O nosso entrevistado é o subsecretário dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, Coronel Paulo André. Coronel, nós falávamos aqui que toda cidade tem, exceto algumas cidades, não é isso? Exceto Arapuanga. Arapuanga, que possivelmente no futuro próximo deve ter também, né? Sim. Então, todas as cidades praticamente têm o seu conselho de segurança, as pessoas podem e devem participar. E aí, um exemplo importante, a gente viu agora que você até citou sobre isso, a questão das distribuidoras de bebidas, né? E aí eu queria te perguntar, foi uma reclamação praticamente de todas as cidades, essa questão do funcionamento, do horário de funcionamento, enfim, a gente sabe que bebida, muita gente não sabe beber, a maioria não sabe, e quando exagera tem briga, tem droga, enfim. Então, ali termina sendo um ponto muito sensível para a sociedade. Então, essa era uma demanda praticamente de todas as cidades, todos os conselhos? Muito bem colocado, Renata. É uma demanda recorrente em todos os conselhos comunitários de segurança. Assim como energia pública, assim como a população em situação de rua,
assim como perturbação do sossego, são demandas recorrentes em todas as reuniões, em todas as regiões administrativas, na verdade. E a portaria que foi lançada, editada e publicada em conjunto com a Secretaria de Governo e Secretaria de Segurança Pública, ela veio atender a demanda do CONSEG, dos CONSEGs, na verdade, né? Que era praticamente algo recorrente e comum em todos os CONSEGs, essa questão do horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas. E daí surgiu essa portaria e a operação para dar vazão, para dar realmente atendimento ao que diz a portaria, para que não fosse uma letra morta. Sim. Então, nós temos hoje operações angariadas e feitas pela própria SOP, que é a nossa Secretaria de Operações, e também demandas pontuais, operações pontuais em razão das demandas apresentadas nas reuniões dos CONSEGs. Uma coisa interessante é que a gente é bom reforçar, as reuniões são mensais, né? Então, tem uma reunião em junho, então a reunião de agosto já começa dando a resolutiva, ou seja, mostrando para a população o que pode ser resolvido em curto, porque tem coisas que podem ser resolvidas em curto, mas tem coisas também que são resolvidas a médio e longo prazo, né? Então, daí sempre as reuniões começam dando esse retorno das demandas anteriores. Exatamente. O nosso foco são devolutivas. Nós trabalhamos em cima de demandas devolutivas. Não há de se falar em reunião do CONSEG se não tivermos devolutiva, até verdade. porque a população não volta. Sim. Ela vai uma, vai duas, mas se não tiver uma devolutiva concreta de uma demanda apresentada, e geralmente recorrente, ela entra em descrédito. Sim. Então, qual é a ideia? A ideia é que se tenha a reunião no mês, no próximo mês, na próxima reunião, a fala inicial é dada às autoridades públicas, os gestores públicos, com poder de decisão, onde eles vão pontuar as demandas recebidas na reunião anterior, de forma que ele possa dar as devolutivas ali oralmente. Isso não quer dizer que eles também não façam processualmente. Eles também levam essas demandas, dão essas respostas via processo SEI. Mas o mais importante é que ele passe isso à comunidade, inclusive, se possível, ao próprio demandante. Então, seu José, Dona Maria, a demanda da senhora, a demanda do senhor, em razão dessa demanda foi feito isso, aquilo. Mas ainda assim atendeu, porque de repente não atendeu. É verdade. Ele faz, de repente ele coloca um policiamento ali às 17 horas e a comunidade vem e fala assim, não, 17 horas não adianta. O meu problema é 22 horas. Sim. Meu problema é 3 horas da manhã. Então, o espaço é para isso, para que haja essa discussão, para que haja essa união de esforços, mas no sentido de que a demanda seja atendida da forma que a comunidade necessita, porque ela que é o nosso cliente principal. Então, o seu papel também é fazer com que isso aconteça. O papel da nossa subsecretaria dos Conselhos Comunitários de Segurança é fazer esse assessoramento a todos os conselhos. A gente faz esse meio de campo. Então, nós temos lá coordenadores setoriais que são responsáveis por levar a ficha de registro dessas demandas. Eles são responsáveis por lançar essas demandas no processo SEI e são responsáveis também por lançar num sistema de devolutivas para que a gente possa acompanhar e assessorar os órgãos também. Então, eles são responsáveis por ligar para o delegado, ligar para o representante do IBRAM, doutor, comandante, e essa demanda aqui, como é que está? A gente já deu algum encaminhamento? Tem previsão? Então, a gente faz esse papel também. De cobrar mesmo, de cobrar né? mesmo, junto com os presidentes, que são os protagonistas. É bom salientar que o protagonista de todo esse processo são os membros da diretoria dos CONSEGs, são aqueles que realmente são voluntários, não ganham R$1 sequer para esse trabalho, muito pelo contrário, na verdade, gastam do próprio bolso. É verdade. Tudo tem gasto, né? Mas eles são abnegados, Renata. Eu imagino. É algo de se louvar, de se exaltar o tempo todo, de forma incansável, porque o que eles fazem em prol do próximo, em prol do coletivo e sem nenhum interesse, principalmente financeiro, é algo de se exaltar aqui, de passar para todos os seus telespectadores, para todo o Brasil, porque é um exemplo de cidadania, é um exemplo de comprometimento para com o próximo e com a sua cidade. E nós temos resultados concretos do trabalho dos CONSEGs, nós temos iluminação pública feita em várias cidades. Candangolândia trocou toda a iluminação pública lá por LED, Riacho Fundo 2, área rural de Braslândia. Nós temos o aumento do efetivo da Polícia Militar em razão de demandas também do CONSEG, não que seja somente essa fonte
desse resultado, mas é uma das fontes, porque os consegues, a comunidade cobra esse aumento do efetivo. E eles sabem, né? São os moradores mesmo, quem está ali vivenciando é que sabe onde tem o maior índice de criminalidade, embora haja, a gente sabe, um trabalho também da polícia, investigativo e tal, que é fundamental também, mas ninguém melhor do que os próprios moradores, né? Para dizer efetivamente, sobretudo, coisas que só eles estão vendo. Sim. Né? E isso que você falou é super importante. Por quê? Porque a segurança pública ela não trabalha só em razão das demandas dos consegues. Ela trabalha de forma inteligente e tecnológica. Tem as manchas criminais. Mas então, se a gente for analisar a mancha criminal, ela depende do registro de uma ocorrência policial. Também. E muita gente não faz o registro da ocorrência policial. Porque acha que não vai dar em nada e às vezes, exatamente. Né, infelizmente... Mas assim, também é o papel do cidadão fazer isso, né? Sim. Ainda ele tem que fazer a parte dele, né? Sim. E o Consegue serve para isso, para que a gente possa ali incentivá-los a fazer esse registro e explicar o motivo. Exato. Tudo tem um porquê. Não é apenas a questão do registro para que se faça uma apuração, uma investigação, para que se conclua aquele caso. Tem a questão da mancha criminal para que a gente possa intensificar a segurança naquele ambiente, para que a gente possa ter estratégias, metodologias de enfrentamento ao crime, propriamente dito. Mas o Consegue, ele entra nesse campo. Por quê? Porque onde não há a mancha criminal, muitas vezes está ocorrendo o crime. Sim. E a comunidade vem e nos fala, aqui ocorre o crime. Independente de ter mancha ou não ter mancha, aqui nós estamos com problema de violência doméstica, de violência... Depois a gente vai entrar nessa seara, que é um capítulo à parte, né? Você falou aí também sobre a questão das pessoas em situação de rua, dos moradores as pessoas em situação de rua, né? Primeiro que eu acho que a população, ela faz uma confusão de associar... necessariamente essas pessoas à criminalidade. E não, a gente não pode fazer isso, né? Porque isso seria um preconceito muito grande. Tem pessoas que estão morando na rua por vários motivos que não nos cabe aqui entrar nessa seara. E uma outra coisa que é importante, assim, o governo, ele não pode obrigar a pessoa a sair da rua, não é isso? De forma alguma. Pois é. É bem interessante esse tema. Por quê? Porque é um tema que está em voga. Sim. Então, está crescente. Eu acredito que até em razão da pandemia tem crescido bastante o número de moradores em situação de rua. E muita gente relaciona essa situação à segurança pública. Só que é um problema muito maior, muito mais complexo. Claro. É social, envolve educação, envolve trabalho, envolve saúde, questão da drogadição, envolve vários campos de trabalho, de ação do governo. Mas também recai na segurança pública. Mas, como você bem disse, nós não estamos falando ali de um objeto, nós estamos falando do ser humano. Do ser humano que ele tem que ser resgatado para a vida laboral, para a vida social, para a sociedade. Sim. Né? Então, é um trabalho complexo que o GDF está fazendo um trabalho fantástico, magnífico, só que não é de uma resolução fácil. Temos que imaginar que não é um privilégio nosso ter morador em situação de rua. É um problema nacional, um problema mundial, e de tempos, né? Desde os primórdios que nós convivemos com esse tipo de problema. Só que não quer dizer que é complexo, que a gente não tem que agir, o Estado tem que agir, tem que achar uma solução para isso. Mas essa solução depende da integralidade, depende da integração entre os órgãos, da integralidade órgãos e comunidade, no sentido de entender o problema, de conhecer o problema e de se envolver com o problema para que achemos solução em conjunto. O Estado ele tem um grupo de trabalho que é liderado pela Casa Civil, pela Secretaria de Governo. O nosso amigo lá, doutor Jairo, especialista no assunto, deu palestra para os consegues a respeito dessa temática, porque o Consegue ele também serve como propagador de políticas públicas, ele é formado por lideranças comunitárias, que são formadores de opinião. E além da diretoria ser formada por lideranças comunitárias, geralmente as pessoas que participam das reuniões do Consegue são também lideranças comunitárias. Então, ali elas representam 100, 1.000, 2.000 pessoas, 10.000 pessoas, e elas servem, e elas têm esse intuito também de propagar o conhecimento realmente real sobre a temática. Então, se a gente trabalhar com fake news, trabalhar com informações equivocadas, a gente traz o descrédito ao Estado e traz até a sensação de que o Estado não está agindo, que o Estado está omisso. E muitas vezes, não, o Estado está agindo. Só que o Estado ele tem que ouvir essa pessoa em situação de rua. É um indivíduo, né? É um indivíduo, é um sujeito, é um ser humano, tem que tratar o problema que ele tem ali de drogadição, muitas vezes, tem que trazê-lo para o mercado de trabalho, tem que qualificá-lo, mas, além de tudo, tem que perguntar a ele, você quer? Não tem como obrigar, senão a gente fere o nosso princípio constitucional da liberdade de ir e vir. Então, nós temos aí tem que ter tato.
um assunto muito delicado, em que a gente tem que trabalhar principalmente com o olhar humano, com o olhar de ver o próximo, porque não é uma questão de tirar do local A para o local B. É uma questão de trazê-lo para a sociedade, de trazê-lo para o nosso meio e fazer com que a gente tenha um ambiente seguro, um ambiente que tenha qualidade de vida para todos. A gente entende também a comunidade quando reclama desse ambiente, porque esse ambiente realmente ele traz um desconforto, traz ali uma desordem pública, que traz a sensação do medo, que traz a sensação da insegurança, propriamente dita. Mas quando você envolve essa sociedade, ela, pelo menos, ela entende das dificuldades que o Estado encontra para resolver de uma forma mais eficiente e eficaz essa temática. Beleza. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre segurança pública. O nosso entrevistado é o subsecretário dos Conselhos Comunitários de Segurança, Coronel Paulo André. Coronel, nós abordamos vários pontos aqui importantes e, sobretudo, eu acho que a principal mensagem é as pessoas entenderem que elas podem e devem participar desse processo, né? Não só deixar para o Estado, enfim, para os secretários ou subsecretários fazerem o papel que a gente também pode fazer e deve fazer. Então, existe esse canal aberto, né? Lembrando que toda cidade, portanto, tem o seu Conselho Comunitário de Segurança e as pessoas podem e devem participar. Um tema que a gente vem falando muito, porque, assim, a criminalidade como um todo no DF vem caindo, né? Há algum tempo já. Sim. Só que a questão do feminicídio e violência doméstica é um ponto muito sensível, não só no DF, claro, em todo o Brasil e também em vários outros países. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, ou seja, da diminuição da criminalidade, né? Mas esse ponto tão sensível, que é a questão da violência contra a mulher, da violência doméstica. Renata, você tocou num tema bem sensível e que nós precisamos utilizar da força dos Conselhos Comunitários de Segurança, a força dos CONSEGs, para criar um movimento social, um movimento em que envolva toda a sociedade em prol dessa luta, que é contra o feminicídio, contra a violência doméstica. E nós temos uma oportunidade ímpar aqui no Distrito Federal, com um crescimento exponencial dos CONSEGs e com resultados concretos. Quando você fala da questão da segurança de um modo geral, nós temos aqui o Distrito Federal como a segunda cidade mais segura do país. Mas é interessante ressaltar que ela perde somente para Florianópolis. Florianópolis tem 300 mil habitantes. Olha aí. O Distrito Federal tem 3 milhões, se formos contar o entorno, chega a 4 milhões. Então, a cidade que vem ano após ano batendo recorde de diminuição de taxas de crimes violentos, letais, intencionais, de homicídios, enfim, de roubos a transeuntes, roubo a coletivo, roubo a residência, enfim. Nós temos números a nível de Europa, de Estados Unidos. O que nós temos que trabalhar, e é uma questão que o secretário Sandro Avelar tem batido muito nessa tecla, é a sensação de segurança e a sensação... É verdade. A sensação a questão do medo, né? Medo do crime. Por quê? Porque nós temos uma cidade segura, mas ainda assim as pessoas sentem medo, se sentem inseguras, e outras pesquisas demonstram isso. E o CONSEG é tão interessante que o CONSEG ele demonstra isso nos seus dados. Por quê? Porque 20%, menos de 20% das demandas apresentadas nos CONSEGs são relacionadas ao crime em si, são relacionadas à violência em si. Mais de 80%, 80,25% das demandas são relacionadas às desordens e incivilidades. É questão de iluminação pública, roçagem, poda de árvore, sinalização vertical, horizontal. E a gente vê que as pessoas elas estão seguras, mas ainda assim elas, de repente, se sentem inseguras. Por algum motivo, de repente pela falta de iluminação, por as questões estruturais. Mas voltando, isso é muito interessante. Importante mesmo destacar. Voltando à temática da mulher, que é o ponto focal do Governo do Distrito Federal, da Secretaria de Segurança Pública e Secretaria da Mulher, da SEJUS, são várias pastas, Secretaria de Educação, Saúde. Nós temos que utilizar o CONSEG, e temos utilizado os CONSEGs como propagadores de políticas públicas, propagadores de mudanças de atitudes, como propagadores de mudança de cultura. Nós temos que ter uma cultura de envolvimento de todos os atores que compõem esse cenário.
Nós temos que ter uma cultura de mudar a mentalidade do homem. Sim. Nós temos que ter uma cultura de mudar a mentalidade da mulher, da criança, não é? Então, nós temos agora no segundo semestre... Do homem, principalmente. Do homem, principalmente, concordo plenamente. E é isso que eu ia falar. Nós temos agora previsto para o segundo semestre 6 palestras em conjunto, Secretaria de Segurança Pública e Conselhos Comunitários de Segurança, onde o nosso público, ele é misto. Inclusive, ele vai ser aberto para homens e mulheres. No início até se discutia, não, mas a temática é da mulher. Não, o homem tem que participar. Tem que participar. Ele é que tem, nós temos que mudar a mentalidade, é dele. É verdade. Ele é o principal ator dessa barbaridade aí, porque ele é o algoz, ele é o autor. Então nós temos que mudar essa mentalidade e só vamos conseguir com a socialização dessas informações, com a socialização desse conhecimento. E o Conseg, ele é fantástico para isso, porque, como dito anteriormente, eles são, quem participa dos Conseg são formadores de opinião, são pessoas que realmente conseguem levar adiante essas informações e convencer as pessoas quanto à participação dessas pessoas, por exemplo, numa denúncia. A denúncia é fundamental, a denúncia salva vidas. Né? Inclusive, Renata, de não achar que aquilo é normal. Aquilo não é normal. Muito pelo contrário, aquilo é o que ocorre ali no que diz respeito a uma violência doméstica, a um feminicídio, é algo absurdo. Sim. É algo que não deveria ser aceito por ninguém. Então, nós tínhamos aí no passado bem recente, como se fosse algo normal, a briga de marido e mulher. Não se mete a colher, não se mete a colher, né? É. E muito pelo contrário, tem que meter a colher. Tem que se envolver, porque nós estamos falando ali de uma situação de vulnerabilidade, de uma questão de covardia. Isso é uma covardia que ocorre. Então, os Consegs, eles são muito importantes, eles estão engajados, eles participam de capacitações, porque eles participam da socialização de informações dos programas existentes. Nós temos diversos programas no GDF. Secretaria da Mulher, nós temos Polícia Militar com o Provid, nós temos Secretaria de Segurança Pública com o Viva Flor, com a Aliança Protetiva, nós temos a própria Sejus com capacitações, o encaminhamento dessas mulheres para o mercado de trabalho, mas muitas delas padecem de quê? Da falta de informação. Elas não sabem onde recorrer. Então, se ela sofre uma violência aqui, vou ligar para quem? Qual é o número? Qual é o site? Qual é o... Enfim. E o Conseg, ele serve para isso, para difundir essas informações, para dizer assim, não, você tem um local para onde recorrer. E mais, vamos fazer com que isso não ocorra, vamos trabalhar na prevenção primária. Então, tem alguns sinais que são dados, que de repente, se as pessoas tiverem conhecimento, elas podem se antecipar e de repente não sofrerem tanto o feminicídio como a violência doméstica em qualquer da sua natureza e gravidade. Perfeito. Eu agradeço demais sua participação, foi ótima a nossa conversa. Nossa, eu que agradeço. Eu nem vi a hora passar, para te falar a verdade. Mas, se você me permite aqui, eu gostaria de agradecer toda a sua produção, a você principalmente, por nos dar esse espaço. A gente sabe da sua audiência, da audiência do seu programa, e sabemos que nós teremos uma mudança aí muito brusca no que diz respeito à procura da sociedade para com as reuniões dos Consegs. Um agradecimento especial a todos os membros da diretoria dos Consegs, que são voluntários, são abnegados, e um agradecimento à Subconsegs, à nossa coordenação de comunicação, e ao doutor Sandro Avelar, que é o protagonista desse projeto. É quem realmente fomenta esse projeto, é quem acredita nesse projeto. E quem pegou esse projeto, quando ele retornou, os Consegs estavam praticamente no fundo do poço. Ele retomou com força, porque ele acredita desde a primeira gestão, e nós estamos vendo um resultado aí concreto do fortalecimento, do empoderamento da sociedade civil dentro do programa Segurança Integral, com integração e integralidade. É isso, muito importante mesmo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. O Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília, e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.